final dos anos 80 foi um divisor de águas na minha vida. E o rock foi o estilo musical que fez toda a diferença naquele momento que eu estava vivendo. Cara, as pessoas confundem influência musical com aquele estilo de música que tu gosta de ouvir. Influência musical é aquilo que te faz ser músico, que te faz gostar e querer participar dessa cena toda. E uma das influências musicais que eu tive na minha vida foram meus primos. Quando eu fui morar na cidade de Porto Alegre, na casa dos meus tios, fui morar lá, morei 1 ano com eles. Eles tinham bastante disco, assim, tinham vários LPs. Outra influência legal também que me fez querer ser roqueiro, tocar rock, foram 2 pessoas lá no bairro onde eu morava, na cidade de Gravataí, que eram o Ney Constantino e o André Petri. Os caras foram muito importantes também. Eu vi os caras com aquele movimento todo de rock e tal, tudo influenciado pelo Rock in Rio dos anos de 1985. Então eu vi aquela questão assim, pô, que legal, uma coisa diferente para mim fazer. Eu vivia no mundo do futebol, queria ser jogador de futebol. Então o futebol já tinha outro estilo musical que fazia parte ali, né? Que era o samba, esse tal roda de samba. Mas quando eu vi o rock, eu disse, é isso aí que eu quero para minha vida. Pá, 1987 foi legal. Eu tinha saído do exército e comecei a andar com o Ney, com o Petri. E aí o seguinte que aconteceu. Vamos num show na cidade de Cachoeirinha, ali, Sociedade Esportiva Cachoeirinha, rolava muito show de rock das bandas que estavam estourando naquele momento, Cascaveletes, TNT, Bandalheira, Engenheiros do Havaí. Então é o seguinte, eu fui lá assistir, cara, quando eu vi o Replicante subir no palco e realmente ali, aquilo ali foi marcante pra mim, eu disse assim, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. Cara, aí pô, a gente vai crescendo, né, conhecendo mais pessoas e vai aprendendo a fazer mais coisas. Assim, o primeiro instrumento que eu peguei para tocar era a bateria, era só bater, não precisava falar, ficar atrás da bateria. Eu me lembro que a minha primeira bateria foi um tarol de banda marcial do Colégio Santa Rita e o assoalho do meu quarto era de madeira, então eu fazia pá, pum, pá, pum. Foi assim que eu aprendi a tocar bateria. Um lance bem legal também, a gente se reunia nos fins de semana, nos sábados de noite, e a gente ia para a Parada 68, na cidade de Gravataí, onde tinha um bar chamado Tropicana. E lá tinha uma banda, a banda estava arrebentando, estava fazendo um som ali, que era a banda Alcatraz. E a gente parava na calçada, ficava olhando, o bar era aberto, e a gente ficava assistindo as bandas tocar, as bandas que se apresentavam lá tocar. E uma das bandas era o Alcatraz, cara, era incrível aquele momento. Tudo que a gente aprendia era vendo o que os caras estavam fazendo, como eles falavam, o gestual, né? Toda aquela dinâmica, tudo que rolava no palco, assim, a gente começou a aprender a olhar os caras assim. Minha primeira apresentação ao público, assim, pouca gente lá em Gravataí sabe, inclusive eu comentei isso agora no meu Facebook. Eu fiquei amigo de um pessoal no Facebook que é o Chega Mais, um bar que tem na Parada 69, se não me engano ali. E seguinte, eu me lembro que eu ia pra lá ver os músicos tocar também. E eu me lembro que teve uma noite que eu estava sentado na parte atrás da bateria e eu vi o baterista comentar assim, eu queria tocar uma música do Santana na guitarra, mas não tem quem toca a bateria. E eu disse pra ele, eu sei tocar essa música na bateria. Tu sabe tocar Santana? Sim, qualquer música do Santana eu toco na bateria. Era mentira, né? Eu não sabia. Mas eu tive que dizer que sabia. Aí o que aconteceu? O cara senta na bateria aí. Aí o cara puxou ali. E eu entrei. Cara, nervoso pra caramba, não errei, cara, não errei. Foi o primeiro cachê que eu ganhei. O cara curtiu e ele disse, o que quer comer um lanche aí, coisa e tal? Me pagou uma Coca-Cola e um X. Foi meu primeiro cachê. Cara, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, né? E assim, cara, eu comecei a participar de várias bandas, assim, de rock, assim, né? E por tempo curto, algumas assim por tempo curto. Eu me lembro que eu participei da banda Esfinge em 87, no final de 87, que é uma banda histórica lá da cidade de Gravataí, né? Que tem como um dos caras conhecido ali, o Luiz Fernando Ávila, né? E a banda tá até remontando agora, assim, gravando algumas músicas em homenagem ao outro cara que a gente conheceu, que foi incrível, assim, que é o Flávio Oliveira, né? O Flávio Podrão, que fez parte
dessa banda também. Outra banda também que foi bacana foi a banda Neumann, né, que toquei ali com o Emerson Santos, toquei com Clayton Fonte e toquei também com o Aurélio Aldir Ribeiro, que era o vocalista. Depois ele pegou um curso de batera, ficou melhor que eu, né? Aí ele assumiu a batera e aí eu saí fora. A banda acabou se desfazendo, mas essa banda foi muito importante, que ela foi o embrião de uma banda chamada Hangar 4, que também foi uma banda incrível que a gente formou lá em Gravataí. A banda começou a se profissionalizar e tocar nos bares lá. Nessa Hangar 4, o bacana de tudo é que os 3 caras que iniciaram a banda tinham o mesmo nome, que era Clayton, né? Pô, imagina uma banda formada por caras com o mesmo nome, 3 Claytons. Cara, é raro isso. E aí a gente escolheu o nome Hangar 4 na banda, na noite que a gente estava indo buscar o 4º integrante da banda, assim. No fim não deu certo, ficamos com um trio, começamos a tocar e aí, cara, aí rolou assim, a gente tava tocando no Canto Jovem. E aí, seguinte, cara, foi legal porque passou um jornal ali, viu a gente ensaiando, já fez uma matériazinha no jornal, e o Clayton Fonte, ele já era músico profissional, já tocava, já ganhava uma grana com isso. Ele conseguiu para nós um lugar chamado Calabar para tocar ali na Parada 59. E aí a banda começou a ganhar grana ali, velho. Ganhar grana, além do X e do refri, eu comecei a ganhar grana. Então foi muito bacana. Cara, a questão de tocar em bar assim foi bacana, mas, cara, eu queria tocar uma música que eu tivesse feito, assim. Hangar 4 tinha várias músicas, composições nossas, mas eu não queria tocar mais Barão Vermelho, eu tinha vontade de tocar aquilo que a gente estava criando. Então aí eu acabei saindo da Hangar 4, né? Foi um momento xarope, assim, porque, pô, tinha toda uma amizade com os caras, uma parceria. Eu acabei saindo e fui tocar a banda de som autoral, assim. E uma banda que me chamava muita atenção lá em Gravataí era a banda Forrá. Já tinha participado de um festival da RBS, então era uma banda que tinha um nome legal, assim, no underground ali, da cidade de Gravataí, no bairro Morada do Vale. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam precisando de um baterista, cara. Aí, seguinte, me joguei com tudo, fui lá, fiz um teste, fui aprovado. E aí começa aquela coisa, underground, tu vai tocar nos lugares e tu não ganha grana, né, velho? Tu tá ali para demonstrar teu trabalho. Então, tocava em alguns lugares e não rolava cachê. Mas era legal porque era uma banda respeitada, já tinha uma galerinha assim, né, que era um público diferente do público do bar. Então era a galera que curtia mais rock pesado, coisa e tal, né? A Forrá, no caso, tinha bastante música assim de agressiva, rock pesado. Então foi bacana, assim. Cara, mas tinha público, a gente até dava autógrafo conforme o bairro que a gente passava, né, na cidade de Gravataí. Mas, cara, teve uma coisa que foi onde eu me tornei uma pessoa conhecida no meio do underground, no meio da música na cidade, que foi quando eu criei o fanzine Aero Rock. Cara, criar o fanzine Aero Rock foi uma coisa fantástica, porque havia necessidade de ter um meio de comunicação que divulgasse o rock que estava sendo feito ali em Gravataí, Cachoeirinha, na região ali. Então, pô, os jornais da cidade, eles não falavam, não tinha muito destaque assim. E as bandas estavam ali, cada bairro tinha uma banda, e principalmente ali na Parada 68, 69 de Gravataí, também no bairro Morada do Vale, tinha uma galera lá no bairro lá conhecido como Caveira, Barro Vermelho. Então, puxa vida, precisava de alguém para divulgar essas bandas. E aí eu tive a ideia, pô, vou criar esse fanzine Aero Rock. Uma inspiração para mim foi o Flávio Oliveira, que ele tinha o Porão Zine Underground, só que o trabalho que era feito dele era igual os fanzines de Porto Alegre, lá das bandas punks, que era tipo assim uma folha com grampo e falava a respeito das bandas ali. Só que seguinte, o que aconteceu? Eu peguei e disse, ô cara, ô Flávio, quem sabe tu vira assim a folha e dobra ela e coloca os grampinhos do lado com formato de revista. Não, aí vai ficar fora do padrão que eu acho legal. Aí eu disse, pô, tá aí a ideia, eu vou fazer pra mim. Aí eu criei o Aero Rock. Em agosto, no inverno, me lembro que foi no mês de agosto, sim. Eu estava dormindo e escutava a Rádio Ipanema FM, a rádio ficava ligada e eu dormia. E eu me acordei no meio da madrugada, estava tocando Walk This Way, da banda Aerosmith. Aí eu, pô, o nome pro fanzine, Aerosmith, Aero Rock, pô, surgiu o nome Aero Rock. Fiz a primeira edição, saiu em setembro, contando um pouquinho resumido assim a história do rock feito ali na cidade de Gravataí. Até inclusive um jornal Correio de Gravataí da cidade, ele pegou e fez uma matéria a respeito do fanzine.
Então ficou mais conhecido ainda. E era legal, cara. Teve uma vez que eu peguei um ônibus e vi uma pessoa, um rapaz, um jovem, um adolescente, sentado no ônibus lendo. Aí eu perguntei pra ele, que legal isso aí, o que é isso aí? Não, uma revista eu comprei na banca ali, tá falando das bandas de rock aqui da cidade. Cara, eu cheguei em casa, me emocionei e comecei a chorar. Porque eu disse, puxa vida, alguém tá lendo. Porque, cara, quando eu criei o fanzine, pessoal assim, mais íntimo, assim, cara, isso aí não vai dar certo, quem é que vai querer comprar uma revistinha, coisa e tal, de xerox? E eu peguei esse, cara, eu vou acreditar e vou fazer. Cara, foram 14 edições, assim, né? E o legal que eu não me lembro a moeda da época, mas eu sei que com R$1, dá o exemplo de hoje, eu fazia um. E eu vendia por R$3, e a galera comprava. Porque queria ver a banda do seu vizinho, a banda do seu amigo, a banda do seu primo na revista. Então, pô, eu fazia 3, com R$1 eu fazia 3, aí guardava 2, fazia mais. Cara, e assim eu fui divulgando. Cara, inclusive isso aí eu conto assim para as pessoas, eles não acreditam. Cara, isso aí muitas vezes faltava o gás lá em casa, lá, e eu pagava com o dinheiro da revistinha, cara. Separava uma grana pra mim, outra pra investir, continuar investindo. Cara, foi muito bacana. E aí, seguinte, o que aconteceu? A Lidiângela Moreira, amiga nossa, que era do Canto Jovem, lá que tinha um bar na garagem da casa dela, lá onde a gente se apresentava, algumas bandas se apresentavam, ela me levou para me apresentar para a Secretaria de Cultura da cidade. Aí eu conheci lá o professor Pedro Eltz, na época, né? O Arte Encanto, depois veio se tornar Fundark, que infelizmente não existe mais. Então é o seguinte, o que aconteceu? Pegou e eles organizavam, a prefeitura organizava shows nas praças da cidade. Cada bairro tinha uma praça, fazia show lá com as bandas e eu arrumava as bandas para tocar. E o fanzine ficou conhecido, porque eu chegava em cima do palco assim, como eu não estava tocando em nenhuma banda, eu chegava, quem que é fanzine Aero Rock? E jogava pra galera, pô, e foi se espalhando na cidade toda. Então foi um lance bem bacana assim. Fiz 14 edições, né? E foi isso aí, cara. A história do fanzine foi mais ou menos isso. Nessa época do jornal ali, coisa e tal, né? O fanzine já estava rolando, eu estava tocando em algumas bandas já, fazendo parte, sim. Mas eu estava com a vida muito detonada, muito desgastada, assim, por causa da parte emocional. Então, eu me lembro que num evento organizado pela prefeitura, eu entrava em contato com as bandas, coisa e tal, eu conheci uma galera também que foi muito importante na minha vida, né? Foi a galera da banda Sangue Vertido, uma banda de rock cristão. E eu disse, pô, que legal, os caras tocam rock cristão, coisa e tal. E né, falar de Deus, assim, nas músicas. E eu me lembro que eu fui conversar com eles um dia. E antes disso acontecer, o primeiro contato mesmo que eu tive com a Sangue Vertido foi, eu cantava na banda Alma Beat. Quando terminou a banda Forrá, juntou-se eu e o Nando Melo da banda Forrá, nos juntamos a Adriano Azeredo e o Luciano Franco, e formamos, que era da Vox Populi, e formamos a banda Alma Beat. Fomos tocar nos lugares e tinha um rapazinho da banda Sangue Vertido que ia assistir nossas apresentações. Então o cara chegava assim, pá, meu, tua banda é boa, coisa e tal, né? E, pô, cara, já pensou cantar assim algo diferente, falando de paz e coisa e tal? Eu disse, mas como assim, cara? Não, cara, cantar pra Jesus, o cara dizia. Pá, eu fiquei com aquilo assim, cantar pra Jesus. No começo eu dava atenção pra ele, assim, mas eu me lembro que teve um dia que eu saí fora, pulei pela parte de trás do palco, não desci pela escada e não o cara vem falar de Jesus, pra mim o rock é do diabo, aquela coisa toda, que é influência do que dizia Raul Seixas. E aí pra mim foi assim, eu não quis mais conversa com o cara. Aí eu peguei e saí fora daquele dia do palco lá e não tive mais acesso, assim, nem ele a mim, pá. Mas quando teve organizar eventos da prefeitura, uma das bandas que eu fui chamar era Sangue Vertido. Quando eu cheguei lá, dei de cara com o cara. Ele era o vocalista da banda e guitarrista e um dos principais compositores. E ele me viu, ficou feliz assim, coisa e tal. E pá, eu fui convidar a banda pra, né? Eles estavam no ensaio, a garagem deles lá. E eu fui convidar os caras. Aí, pô, eu tive uma outra visão da história. Pô, vi o som dos caras, era um rockzinho legal, pesado. E os caras, pô, no momento que eles foram iniciar o ensaio, eles deram as mãos, me convidaram para estar junto, eu dei a mão ali, todo mundo fechou o olho, eu fiquei olhando. Os caras fizeram uma oração, agradeceram a Deus pela minha vida, papapá. Eu achei que me transmitiu algo bom, cara. Eu tava bebendo pra caramba, e depressivo, né, coisa e tal, tocando numa banda bacana, mas sempre mal, né?
que era a banda Alma Beat. A gente fazia várias apresentações em vários lugares. E a banda estava crescendo, já estava com uma música tocando na Ipanema FM, que era uma rádio do rock and roll lá de Porto Alegre, lá bem legal. Então é o seguinte, comecei a andar com os caras, sabe, tranquilo assim, de boa, participar eles faziam jantares, né, os sábados na casa de um, na casa do outro, rolava bastante música assim, heavy metal, falando de Deus, banda Striper, Bride, Tourniquet, Mortification. Pô, cara, eu fui achando legal, fui andando com os caras, aquilo foi me dando paz, assim, até que um dia eu migrei da música secular, como a gente fala hoje, da música de fora, para dentro da igreja. Quando eu saí desse lance da música secular e fui para a música cristã, rock cristão, eu estava fazendo parte da banda Alma Beat, então eu peguei e fui no ensaio. Fui lá no ensaio, expliquei a situação para os caras, né? Ficaram bravos comigo, porque imagina, a banda tinha tudo para estourar, a gente fazia um som diferenciado, era um rock legal, assim, bem diferenciado do que estava tocando no momento. E eu saí fora, pô, vocalista da banda, eu já não tocava mais bateria, fazia um tempo já, tava cantando. Então assim, pô, cara, ia ter que remontar toda a história da banda, os caras ficaram bravos comigo, cara. Eu cheguei lá, já quis evangelizar os caras e falar de Deus, eles não aceitaram. Eu lembro que abriram a porta da garagem e disseram, cara, aqui não dá pra ti, tá pirado. E eu fui embora. Triste, né, por causa disso, os caras não quiseram vir comigo, descobri aquela novidade que estava me trazendo paz, né? Mas eu fui meio agressivo na maneira como falar, não tinha experiência, não tinha maturidade, né? E fui agressivo, então os caras me ficaram chateados. Aí passa o tempo, coisa e tal, comecei dentro do movimento gospel a criar eventos também, coisa e tal, me tornei vocalista da banda Sangue Vertido, aí eu acabei fazendo parte dessa banda também. E aí seguinte, aí aconteceu que a banda Alma Beat foi fazer uma gravação e eles perguntaram se eu não queria participar da gravação. Eu achei legal, pá, coisa e tal, acabei retornando para a banda e aí fiquei um tempo com eles até a minha segunda saída, que foi totalmente diferente da primeira. Aí eu fui tocar com eles, né, a gente acabou fazendo algumas apresentações, né, depois dessa gravação, e eu feliz, pô, que legal, música tocando no rádio, né, bacana. E aí seguinte, a segunda saída foi diferente da primeira. A primeira foi radical, e brigamos, coisa e tal. A segunda vez teve uma frase que foi marcante pra mim, assim, quando eu fui me despedir, um dos integrantes da banda pegou e me abraçou e emocionado e disse assim, cara, a gente tá vendo que tu tá tri bem onde tu tá agora, então seria interessante tu realmente ficar aí, porque a gente tem medo que tu volte a ser aquele cara agressivo e aquele cara rebelde, assim, que a gente tinha medo quando tocasse a campainha da nossa casa, que vinha uma notícia trágica dizendo que tu tinha te suicidado. A gente tinha medo disso, então a gente prefere que tu vá cantar música gospel, que fale de Deus, que tu fique aqui e tu acabe tendo uma recaída e voltar a ter aquela vida que tu tinha antes. O que aconteceu daí? Fanzine Aero Rock parou, se tornou a coluna de jornal, depois um programa de rádio, depois um programa de rádio FM comunitária, e aconteceu que parou tudo, resolvi parar, dar um time, coisa e tal, fiquei só cantando com a banda de rock cristão Sangue Vertido, e esse período ficou de 98 até 2005, quando a banda se desfez por completo, assim, né? Cada um foi seguir a sua história, dentro da música cristã, e eu tentei carreira solo, não consegui. Mas foi uma experiência bem bacana esse período aí da música gospel na minha vida, né? Então, um projeto legal que eu fiz também lá na cidade de Gravataí foi o Cesta Básica, onde se colocavam bandas de rock cristão para tocar na Igreja Batista, que foi a primeira igreja a ter um show de rock dentro de uma igreja evangélica, foi a Igreja Batista lá em Gravataí, na Parada 72. Então nós fazíamos o Cesta Básica e colocava as bandas para tocar. O pessoal chegava e levava 1 quilo de alimento, um agasalho, alguma coisa para abençoar a vida de alguém. E a gente fez todo esse projeto aí que foi legal também, né? Teve uma ligação com o Aero Rock, só que o Aero Rock já era algo envolvido com a música gospel, né? Depois desse período, larguei tudo de mão, fui viver a minha história, fui trabalhar fora da música. E aí seguinte, aí saí do ar, saí fora da cena musical, até que há 3 anos atrás
criei uma página no Facebook, que é hoje o Aero Rock Zine, e está me dando uma alegria do caramba, tô conhecendo pessoas, tenho entrevistado músicos até de fora do Brasil. Então, o que era o fanzine Aero Rock, material físico de papel, hoje é a página Aero Rock Zine. E é legal esse documentário, eu resolvi fazer isso aqui para contar um pouco dessa história, para as pessoas saberem um pouco da minha vida e principalmente do Aero Rock, que me fez me tornar uma pessoa conhecida lá na região. E o Aero Rock está fazendo 26 anos e a página no Facebook está fazendo 3. Então fizemos toda essa história aqui para contar para você o que é o Aero Rock, que o pessoal pergunta e tal. Aero Rock é isso, Aero Rock é rock and roll, é vida, é alegria. Então, puxa vida, gostaria de agradecer a você, né, por estar ouvindo toda essa história aqui, mas que é importante para a minha vida, assim, porque se não existisse a sua banda, se não existisse você que curte o rock, não teria como existir o Aero Rock. E a gente vai passando o tempo e a gente vai olhando para trás e vai vendo assim, eu me lembro aquela cena do menino lendo uma revista Aero Rock. Eu lembro de tantas outras pessoas que conversavam comigo, tu é o cara da revista, né? E eu me lembro que uma vez eu estava andando na rua e o cara veio com um exemplar assim, pediu para mim assinar, e esse cara é meu amigo até hoje, ele tem guardado em casa o fanzine Aero Rock lá, aquela edição. Assinei ali, foi bacana. E tem me criado oportunidades hoje de conhecer pessoas, né, como eu falei. E agora teve um evento a Sexta Orquestra de Baterias aqui em Florianópolis, e eu estou residindo agora em Florianópolis e estou tentando entrar na cena cultural de Santa Catarina também. Tenho bastante contato com o pessoal lá da minha região, mas estou querendo entrar nessa cena aqui também. E agora eu conheci uma pessoa que foi bastante também uma influência legal para a minha vida, que foi o Alexandre Bareia. Acabei dando um bonezinho do Aero Rock para ele curtiu pra caramba, ganhei uma camisa da banda dele. Então, assim, essas coisas assim, cara, pô, tu vê um cara no palco e tu achar que naquela época, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, tu olhar, pá, que legal, quero ser que nem aquele cara, quero fazer aquilo lá, e hoje tu poder ser amigo do cara, sabe, ter um respeito pelo trabalho do cara, e o cara também tem um respeito pelo teu trabalho, isso, cara, é muito gratificante, sabe? Então a história toda do Aero Rock é isso. E eu tô aqui, então, com o apoio da Terceiriza Produções, né, fazendo esse documentário, então, contando um pouquinho. Vai ter algumas fotos para você identificar algumas pessoas, né? Tem muita gente que eu poderia ter contado a história aqui, que fez parte da minha vida, assim, né? E do fanzine Aero Rock. Então, vai ter muita gente que ficou de fora. Mas eu vou fazer comentários, vai ter outras oportunidades onde a gente vai poder contar mais história de mais pessoas. E é isso aí, eu queria agradecer então a todos. Muito obrigado e a Aero Rock Forever. Japa, o que é o rock and roll pra ti? Rock and roll pra mim é tudo. É a maneira como eu crio meus filhos, é a maneira como eu me visto, é a maneira como eu penso, é a maneira como eu falo. Rock and roll é tudo pra mim. Transformou a minha vida. Tu acha que tá muito forte essa luz? Ficou bom? Senta ali, eu quero ver. Mas não dá pra ver nada lá atrás. Não vai cortar minha cabeça? Como é que é a frase? Minha influência musical, meu estilo, foi Gildo de Freitas Teixeirinha e Berenice Azambuja. Don't let me down. Don't let me down. Mas que barbaridade. Tô bonito?